Could you please help me find my dolly? I lost her, and I really want her back. So please help me. Do you want to play with me? You hide, and I'll find you. Don't be afraid. Come a little closer. We can play dress up, and I'll show you how to look just like me. I lost her, and I really want Do you her want to back. play with me? So And I'll please show help you how to look me. Don't be afraid. Come a little closer. And I will kill you. We can play I'm dress up. sorry, but it's just what is needed to be done. Então meninas, vamos começar pela parte mais bonitinha aqui do tutorial, que é a Barbie Doll. Eu começo por aplicar um corretivo na região da olheira e também na pálpebra móvel. De seguida entro logo com a base e vou aplicar na metade do meu rosto. Se quiserem aplicar no rosto inteiro podem aplicar, mas não será necessário porque depois no outro lado vamos estar a aplicar os efeitos especiais, portanto não vale a pena. De seguida vou dar uma preenchida nas minhas sobrancelhas com um lápis de sobrancelhas e uma escovinha. E vamos começar a preparar o nosso cut crease. Eu começo por aplicar uma sombra da mesma cor da minha pálpebra móvel para quando formos aplicar as sombras coloridas elas não ficarem concentradas apenas num único espaço e ser mais fácil de esfumar. Depois, com uma sombra rosa muito suave, vou aplicar em todo o meu côncavo com um pincel de esfumar. De seguida pego noutro pincel de esfumar, porém mais pequenino, mais detalhado para detalhes, e vou aplicar um tom de rosa mais escurinho, ou seja, um rosa um tom acima daquele que nós usamos anteriormente. Depois, com um pincel ainda mais pequeno, um pincel para detalhes, eu vou aplicar uma sombra rosa, aquele pink mesmo chamativo, em todo o nosso côncavo, para começar a dar forma ao nosso cut crease. De seguida, para dar ainda mais profundidade, eu venho com o pincel ainda mais fininho, como vocês podem ver, e vou aplicar uma sombra roxinho para dar esse efeito de um rosa meio roxeado, fica super bonito. E no canto externo eu vou fazendo um puxadinho. Depois, com uma sombra mais escura, um roxo ainda mais escuro, vou então aplicar em todo o meu côncavo com o mesmo pincel de detalhes, aquele bem mais fininho, e depois vou esfumar tudo o que nós fizemos até agora. Para fazer o nosso cut crease, eu vou pegar num corretivo, ou até podem fazer com a base. Podem pegar na vossa base e um pincel de aplicar corretivo e vou cortando com o pincel ali o meu côncavo.
eu esqueci-me de mostrar, mas eu depois apliquei uma sombra da cor da minha pálpebra para selar o corretivo. Depois vou aplicar um delineado, vou fazer um delineado de gatinho, mais puxadinho, aplicar pestanas postiças e depois vou passar para a nossa linha d'água, minha linha d'água, não é? Para não ficar aquela zona ali em baixo muito nua, digamos assim. Vou pegar exatamente nos mesmos tons que aplicamos no nosso côncavo, um rosa misturado com o roxinho, e vou aplicar uma sombra mais cintilante com leves glitters para iluminar. O nosso olho já está pronto, agora vamos aplicar um pouquinho de bronzer para dar mais definição ao nosso rosto. Aplico depois um iluminador e a parte mais bonitinha da maquilhagem já está feita. Vamos passar agora aos efeitos especiais. Para os efeitos especiais eu vou utilizar cola, aquela cola escolar, aquela branquinha, e vou aplicar em todo o meu rosto, na outra parte do nosso rosto. Vou aplicando com um pincel, pode ser um pincel de maquilhagem mesmo, que vocês não usem. E de seguida vou aplicando algodão para dar alguma textura à parte zombie, digamos assim. De seguida, com uma pinça, eu vou fazendo buraquinhos no trabalho que nós fizemos até agora, para dar também assim alguma profundidade e fingir que temos buraquinhos e zonas podres. E vou fazendo buraquinhos aleatórios, nada muito certinho, porque não é para ser certinho. Depois, com o secador, eu vou secar tudo o que nós fizemos até agora. Para dar alguma textura extra, eu fui ali ao meu quintal, peguei num pouquinho de terra e com o mesmo pincel vou aplicar por cima do que nós fizemos até agora, só para dar ali uma textura e fingir que é a parte podre, né? Para dar o efeito de pele em decomposição, meio que podre, meio que nhaca, eu pego no outro pincel uma sombra roxa misturada com um pouco de preto, vou aplicando à volta do algodão e da cola que nós aplicamos até agora, para dar aquela sensação de que a pele está em mau estado, em decomposição, né? E depois vou arrastar e depois vou trazer essa sombra por cima de todo esse trabalho e por cima da terra, para criar alguma profundidade também. Depois, com o pincel de aplicar batom, pego num batom vermelho qualquer, daquele vermelho mesmo sangue, e vou preencher os buraquinhos que nós fizemos e algumas cavidades que se esteja a notar a nossa pele. Vou preencher esses buraquinhos todos. Depois decidi que não era o suficiente e com o dedo mesmo vou aplicando por todo o trabalho que tivemos até agora, para tornar a coisa ainda mais dramática, né? De seguida, com um lápis ou um cajal preto, vou aplicar em toda a zona do globo ocular para dar a sensação de que não temos olho ali, criar um buraco. E venho com uma sombra preta para selar todo esse trabalho. Para finalizar, vamos aplicar o nosso sangue falso. Eu simplesmente peguei em pimenta da terra, pimenta com um pouquinho de mel e terra, que são estes gruminhos que vocês estão a ver aí, e
e vou aplicar em todo o rosto, em todas essas partes que nós estivemos a trabalhar e a parte feia do zombie, não é? E esse é o look final. Foi muito fácil, simples de fazer com os materiais que nós temos por casa. E eu amei. E foi isso, meninas. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Este vai ser o tutorial para participar no NYX Face Awards. Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam, se gostaram. E a gente vê-se no próximo vídeo. Beijinhos e tchau, tchau.